Esfera Pública. Apresentação: Thaline Opitz. Boa tarde, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Estamos começando mais um Esfera Pública. O Esfera, que tem um oferecimento de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Com você, o amanhã ganha forma. Senge informa a hora certa. Agora 1h17. Acesse guaíba.com.br e Correio do Povo, pense independente. O Esfera Pública tem a produção de José Carlos Roque, na mesa de áudio Davidson Rosa, Central Técnica Guilherme Silva, Gerência de Jornalismo e Esporte Rafael Sequim, Direção Geral Claudinei Girotti. Bom, a gente tem novidades hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou novas medidas para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho sejam oficialmente notificados de que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo. Eles deverão ser notificados via edital. O procedimento é utilizado quando a pessoa, mesmo localizada, não recebe a comunicação de forma regular. Ambos estão nos Estados Unidos. No caso de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes afirmou que o deputado federal está criando dificuldades para ser notificado. O ministro destacou que ele mantém domicílio em Brasília e gabinete em funcionamento na Câmara dos Deputados, mas, segundo postagens em suas próprias redes sociais, está fora do Brasil para evitar a responsabilização judicial. Em relação a Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, o ministro ordenou a expedição de uma carta rogatória. O instrumento jurídico é utilizado para que autoridades estrangeiras realizem atos de cooperação judicial, como a entrega de notificações a pessoas que residem fora do Brasil. A gente tem muita coisa acontecendo em Brasília, especialmente no Congresso Nacional, uma série de articulações que seguem essa semana em torno ali da tentativa do relator, o deputado Paulinho da Força, de garantir minimamente o apoio necessário para o projeto da dosimetria. Ele mesmo apelidou o projeto com este termo e é uma iniciativa que no cenário político ali, no cenário legislativo, substitui a proposta da anistia que é defendida por lideranças da direita e lideranças bolsonaristas. Por hora, a PEC da anistia não está sendo debatida, pelo menos não no âmbito de ter uma relatoria, de tentar fazer o texto avançar. Então a gente vai tentar entender um pouquinho o que deve acontecer, até porque há outras propostas que aguardam votação no Congresso Nacional e as propostas estas que são de interesse da população, como, por exemplo, a ampliação ali na faixa de isenção do imposto de renda. Já está conosco na linha o deputado Biratã Sanderson, deputado aqui do Rio Grande do Sul, do PL. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Thaline. Sempre uma satisfação falar com os ouvintes da Rádio Guaíba. Então, como é que está o clima em Brasília essa semana? Porque a gente acompanhou ali, deputado Sanderson, quando o Paulinho da Força assumiu a relatoria, foi anunciado, relator desse projeto da dosimetria, ele disse que ia construir um texto ali que minimamente garantisse um consenso e o próprio, à época, manifestou, não, os próximos 2-3 dias a gente já vai articular e o texto pode ser votado já na próxima semana, mas não foi isso que aconteceu, Está tendo muita dificuldade de garantir um avanço aí nas negociações. Thaline, quando eles indicam Paulinho da Força
Eu estou no meu segundo mandato aqui, então já 4 mais 3, 7 anos. Eu nunca ouvi aqui na Câmara Federal, nem em comissões, nem em plenário. Só lembro lá em 2020, quando ele foi condenado por corrupção. Depois foi absolvido pelo STF. Então, quando eles indicam para um tema tão complexo, que é de interesse público, sim, esse tema é de interesse público. Tanto que milhares e milhares de pessoas têm cobrado. E por isso nós estamos dedicados. Esse discurso usado pela esquerda, pelos lulistas, pelos petistas, que vamos tratar das questões de interesse do povo. Tudo que está ali, inclusive, anistia é de interesse da população, senão nós não estaríamos tratando. E o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, em reunião conosco, pediu que nós aceitássemos votar temas outros, e nós dissemos, não, com certeza, vamos votar tudo que seja de interesse da população brasileira. E semana passada, inclusive, votamos uma medida provisória, que era a questão da saúde pública, e votamos e aprovamos com o nosso voto da oposição inteira, como também aquela medida provisória que tratava de isentar energia elétrica, contas de energia elétrica para população vulnerável. Agora, não dá para querer aceitar que Aécio Neves, que sabemos quem é, Michel Temer, que sabemos quem é, Paulinho da Força, que sabemos quem é, todos envolvidos em sucessivos escândalos de corrupção, chegam agora para serem os salvadores da pátria. Não, nós vamos apaziguar o Brasil. Não. O simples fato deles indicarem essas pessoas como intelectores para nós e para os nossos eleitores, milhares e milhares e milhares de pessoas que nós representamos, ser não, né? Já começou errado. A premissa inicial está errada. Vamos indicar um relator honrado, alguém sério, e não alguém que vá lá para fazer, sei lá, até negociata. Agora, deputado Sanderson, o senhor mencionou, né, a questão de, fez uma crítica aqui bastante incisiva em relação à relatoria escolhida, né, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. O senhor disse, bom, então tem que trocar a relatoria. Mas o fato é que a proposta que está sendo relatada, e se houvesse eventualmente uma troca de relator, ela continua sendo uma proposta que é criticada por vocês, porque é a proposta que altera a dosimetria das penas, e não é uma proposta de anistia. A troca da relatoria poderia gerar um ambiente menos complexo para se avançar nesse sentido? Com certeza. Nós reunimos semana passada com o presidente da Câmara, e a primeira pauta, presidente Hugo Motta, quando indica-se alguém com um perfil, eu não tenho nada contra a pessoa desse deputado, mas ele, enquanto agente político, não passa nenhum crédito, né? E aí, quando ele deixa vazar, né, numa reunião que tivemos com ele, ele não se conteve e disse, não, eu tenho conversado com o ministro Alexandre de Moraes e ele tem dito para eu fazer assim um assado. Quer dizer, isso é uma piada, né? Que congresso é esse? Subordinado à vontade de um juiz? Não, não é assim. E então, nós estamos com muita responsabilidade tratando dessa questão. Aprovamos o requerimento de urgência, e essa matéria, obrigatoriamente, que ela pode, inclusive, lá na frente trancar a pauta, ela vai ter que ser deliberada no plenário. Quem tiver mais voto vai vencer, né? Agora, no cenário atual, pelo que consta, pelo que eu conversei com líderes, os governistas petistas não votam dosimetria. Nós, da oposição, cerca de 120 deputados, também não votamos. Então, cai por terra, praticamente, essa tentativa de diminuir, por exemplo, as penas das pessoas condenadas a 17, 18 anos para 10 anos, ou do núcleo político, no caso do presidente Bolsonaro, cair de 27 para 20 anos. Cai por terra essa tese apresentada da chamada dosimetria, que, aliás, tem sido alvo de crítica por juristas, no sentido de que só quem pode fazer dosimetria de pena é magistrado. Ninguém mais. Nem Ministério Público, nem Presidente da República, nem parlamentar. Mas isso não é... isso fazer dosimetria. A alteração na dosimetria, que pelo menos seria a intenção
proposta aí do Paulinho da Força, ela não envolve, e por isso é um projeto, não uma PEC, alteração no Código de Processo Penal, Não, e daí, portanto, seria uma prerrogativa do Legislativo, dos deputados federais e dos senadores? Não vejo como, porque alterações casuísticas como essa, aí sim implicam em inconstitucionalidade. Por isso que eu disse, quando eles vêm com um mensageiro que tem subordinação, e nós sabemos, o próprio relator falou, tem subordinação ao STF, é até para dar aso a uma derrubada dessa lei lá na frente. Então nós não vamos servir de patetas do sistema, né, anuindo com um projeto que é inconstitucional. Não pode. Para isso tem previsão constitucional de anistia, né, que é o perdão de situações envolvendo crimes políticos. Não cabe anistia, por exemplo, para tráfico de drogas, não cabe anistia para corrupção, não cabe anistia para assassinato, não cabe anistia para estupro, para pedofilia. Agora, para crimes e situações políticas, cabe anistia, e é em cima disso que nós vamos trabalhar. Agora, deputado Sanderson, tem um outro elemento que me parece entrou em cena aí na última semana, nesse ambiente na Câmara dos Deputados, em torno de dosimetria ou anistia, porque, como o senhor bem falou, o próprio PT diz que dosimetria não são contra anistia e contra alteração nos anos aí de condenações. Mas entrou um outro elemento, me parece que tem um reflexo, tem tido um reflexo em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, que ficou bem mais cauteloso, porque a gente viu a Câmara dos Deputados aprovar a chamada PEC da blindagem, ou PEC das prerrogativas, e isso gerou uma mobilização muito grande nas redes sociais e fora das redes sociais. Chegou no Senado e, com críticas incisivas, os senadores rejeitaram por unanimidade essa PEC da blindagem, que acabou engavetada ali na própria Comissão de Constituição e Justiça, sem nem chegar ao plenário. O que a gente vem acompanhando é que o Hugo Motta ficou ainda mais cauteloso e não quer discutir nem, pelo menos não quer que avance, sem estar muito bem alinhavado, uma proposta de alteração de dosimetria ou de anistia, mas bem costurada não só na Câmara dos Deputados, mas também com o Senado, justamente para vocês não aprovarem um texto, qualquer um dos textos nesse sentido, e a iniciativa cair em função da atuação do Senado, não? Concordo. E essa ideia, por exemplo, da PEC das prerrogativas, partiu do próprio presidente da Câmara com líderes do chamado Centrão. Nunca foi uma pauta nossa da oposição. Eu mesmo tenho sido contundente e reiteradas vezes pedir, em regime de urgência, a votação de uma PEC que acaba com o foro privilegiado. Essa matéria, inclusive, já foi votada no Senado, na Câmara já passou na CCJ, criou-se uma comissão especial e foi aprovada, está pronta para ser votada no plenário já há 6 anos, que é o fim do foro privilegiado, colocando o Brasil no mesmo patamar de 90% dos países mundo afora. Acabar com o foro privilegiado, não tem que ter foro privilegiado. República, e aliás, república e privilégio são duas palavras que não combinam. Então, partiu do próprio presidente Hugo Motta essa demanda. Ele, na época, há 3 semanas atrás, pediu o apoio partiu dele, mas a votação no plenário foi expressiva. Sim, mas é que eu estou dizendo. Pediu o apoio da oposição no sentido de que entregaria votos do Centrão para aprovar a urgência do projeto de anistia. Então houve uma negociação de uma proposta pela outra. Porque vários deputados negaram, eles disseram que não tinha... Houve sim, houve, e não tem por que esconder. É uma matéria, é uma estratégia, foi uma matéria arriscada, uma estratégia arriscada, né? Nós sabíamos, eu mesmo quero que bandido se lasque, né? Jamais vou proteger bandido. Quero que traficante, que corrupto, ladrão do povo, apodreça na cadeia. Mas, com isso, nós aprovamos a urgência, a anistia, que não seria aprovada. Não seria aprovada
talvez só em 2027. E hoje nós temos a urgência aprovada. Esse projeto da anistia vai ter que ser votado. Pois é, mas... dosimetria, seja o que for, vai ter que ser submetido ao plenário. Deputado Sanderson, tem uma questão que eu venho tratando com parlamentares com atuação com mandatos em Brasília desde a última semana, porque foi aprovada a urgência da proposta da anistia, mas ninguém sabe ainda qual é a proposta da anistia. Então foi aprovada a urgência em relação a um texto que ninguém sabe qual é. Não é verdade. Não é verdade. Quem passou essa informação mentiu. Tem lá, nós aprovamos a urgência, é um projeto de lei do deputado federal Marcelo Crivella, eu não tenho o número aqui, mas se botar no Google vai achar. O autor do projeto chama-se deputado federal Marcelo Crivella, que apresentou um projeto de anistia ampla, geral e restrita para tanto os presos políticos, que são cidadãos sem foro privilegiado, que nem podiam ter sido julgados pelo STF, como também para o núcleo político. E é em cima deste projeto que nós aprovamos a urgência. Não tem como... Mas onde é que está esse projeto no momento, deputado? Esse projeto está no plenário da Câmara. Pois é, e se foi aprovada a urgência, por que o Hugo Mota não coloca para votar, então? Porque ele designou um relator que, na visão dele, quer apresentar um substitutivo. Pois é, que é o Paulinho da Força, né? Pois é, esse projeto não serve, eu vou apresentar um substitutivo. Pois é. O que nós falamos para ele é que esse projeto de dosimetria, ou essa tese da dosimetria, não vai contar com o nosso apoio. Nós vamos apresentar um substitutivo de plenário restabelecendo o projeto de anistia. E aí nós vamos votar. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Nós não vamos e no Senado, deputado, porque essa questão da anistia, eu conversei recentemente com o deputado Zucco, que é o líder da oposição, e ele disse, Thaline, a gente tem os votos para aprovar a anistia na Câmara. Ele foi muito seguro na manifestação. A pergunta é, vocês têm para aprovar no Senado? A nossa missão, e como disse o Zucco, muito bem dito pelo Zucco, nós temos os votos, sim. Porque os deputados do Centrão, que são aqueles que não estão ali na direita, junto com o bloco da direita, mas eles também, sabendo que tem eleição ano que vem, eles estão atendendo os anseios dos seus eleitores. O dia que nós votamos a urgência, eu conversando com um deputado federal do MDB, e ele disse, olha, eu tenho cargo no governo Lula, eu tenho benefício do governo Lula, mas eu vou votar a favor da urgência e anistia, porque o meu eleitor é de centro e direita, ano que vem tem eleição, não vou votar contra. Porque não adianta eu ter uma patrola para entregar e não me reeleger ano que vem. Então, por isso que o Zucco afirmou com muita propriedade, quando nós votarmos esse projeto da anistia, nós temos voto da Câmara. O Senado é um outro cenário, né? Nós vamos subir degrau a degrau. Se nós... Mas é que o que eu mencionei, se vocês aprovam eventualmente na Câmara sem uma combinação prévia com o Senado, a gente não pode ver se repetir o que aconteceu na proposta da blindagem? Não tem problema, porque se nós levarmos à votação apenas aquilo que o Senado anuir previamente, então nenhum projeto vai passar. Agora, e digo aqui, isso, não sei se alguém já comentou contigo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha conversado com o presidente do Senado que anuiu, ou seja, autorizou a votação dessa PEC das prerrogativas. Ele autorizou. Depois, pressionado, sabe-se lá de que maneira, ele falou, não vou mais votar. E isso causou um desgaste agora, ao ponto do presidente da Câmara dizer, olha, isso aqui vai ter volta. A relação com o Senado está estremecida. Péssima, péssima. Porque inúmeros projetos, aliás, nossos, um projeto meu, né, de minha autoria, que nós aprovamos já há 2 anos, que é o da classificação do chamado Novo Cangaço, que é o domínio de cidades, um projeto que tramitou já há 3 anos na Câmara, nós conseguimos, mesmo com os votos contrários da esquerda, aprovar, e a matéria está lá 2 anos parada no Senado, né, porque, segundo interlocutores que chegaram até nós, não, é uma matéria que não é de interesse do governo do PT, enfrentar facções, todo mundo sabe que não é, nós já sabíamos, né, mas que não anda. E assim, inúmeros outros projetos que foram já deliberados e aprovados na Câmara e que no Senado não anda, né? Agora, a tendência, né, é que daqui para frente, nós temos aí há 10 meses das eleições, do início do período eleitoral, a tendência é que as questões relacionadas ao Senado também travem na Câmara, né? E isso, nós da oposição, não temos ingerência, porque quem constrói a pauta é o conjunto de líderes. Nós temos um voto dentre 20 votos.
né? Então, com isso, os líderes é que vão ter que ser... Deputado? Vai ser o papel da Câmara. Nós vamos continuar a reboque do Senado, do Palácio do Planalto e do STF, ou vamos levantar a cabeça e levar nossas pautas adiante, independente do Senado querer levar adiante ou não. Ano que vem os senadores também têm eleição. 2/3 dos senadores vão ter renovação. Eles que se acercam com seus eleitores. Se dá, mas o meu eleitor de esquerda, tudo bem. Agora, nós não vamos ficar esperando a anuência ou autorização do Senado para levar adiante os nossos projetos. Agora, qual é a estimativa, deputado Sanderson, deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, do PL aqui do Rio Grande do Sul, qual é a expectativa em relação à proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda? Porque tem uma proposta de autoria do governo, que tem o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, ali na relatoria, mas na última semana a gente viu o Senado aprovar uma proposta praticamente idêntica, de autoria parlamentar em caráter terminativo numa comissão. Então, já está apta para ir para a Câmara. Mas, por hora, a gente não tem data ou estimativa de votação de nenhuma nem outra. O que a gente pode esperar em relação a esse texto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda? Um texto de interesse nacional que, aliás, no nosso governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, nós também tínhamos a intenção de fazer essa elevação, e aí chegou a pandemia, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Nós vamos, inclusive, apresentar uma emenda de plenário, apesar de já haver projeto, mas nós vamos emendar esse projeto que está sendo relatado pelo Arthur Lira, para aumentar, inclusive, porque se pegarmos a correção de inflação, ela é maior do que 5 mil. Chegamos aí a 7 mil reais. E é esse valor que nós queremos levar à deliberação, e vai ter o nosso apoio para que haja essa correção. Isso não é benesse do governo Lula, não é nada. Isso é uma correção necessária, um ajuste que há muito tempo não se faz, é justo e vai cometer, inclusive, justiça tributária, né? Porque as pessoas hoje pagando 2 salários mínimos estão pagando imposto de renda, né? Isso aí em qualquer lugar do mundo é absurdo. Mas vamos aprovar, vamos apoiar, inclusive com ampliação, como eu disse, atendendo-se os índices inflacionários que não foram atendidos pelo governo. Porque antes foi levada essa questão ao Ministério da Economia. O próprio relator Arthur Lira registrou que o índice teria que ser maior. Disseram, não, nós só podemos até 5 mil. A Câmara vai cumprir o seu papel. Agora tem o Senado. O Senado, a gente sabe que hoje vai a reboque do Palácio do Planalto, vai a reboque, infelizmente, dos caprichos do STF, mas a Câmara, nós aqui, na Câmara dos Deputados, vamos cumprir o nosso papel. Tá certo, deputado Biratã Sanderson, deputado federal do PL aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, deputado, pela disponibilidade, por conversar com a gente aqui na Esfera Pública. Um bom trabalho e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Taline. Uma ótima semana para todos nós. Um abraço, deputado. Obrigado. A gente vai agora para o intervalo e já volta. O Senge, em parceria com a Unimed Porto Alegre, melhorou o que já era bom e agora oferece um plano de saúde ainda mais acessível para engenheiras e engenheiros associados. Um benefício completo que cabe no seu bolso. Ideal para quem está iniciando a carreira e busca segurança e qualidade de vida. Acesse senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. Nosso maior projeto é você. Setembro é o momento perfeito para cuidar da sua saúde bucal. O mês do cliente Uniodonto Porto Alegre já começou, oferecendo planos odontológicos com carência zero para pessoas e com acesso imediato, mais isenção total da segunda mensalidade inteira para empresas. Saiba mais acessando www.uniodontopoa.com.br. Mês do cliente Uniodonto Porto Alegre. Cuidar bem tem hora certa. Grande show de aniversário de 60 anos de Alvorada. Venha celebrar com o show nacional de Xande de Pilares. E ainda Cleduran, Seguidor F e várias atrações locais e regionais. Dia 4 de outubro, a partir da 1 da tarde, na Praça Central da Parada 48. Evento gratuito.
Aniversário de 60 anos de Alvorada. Realização, Prefeitura Municipal de Alvorada. Apoio, Grampal. Diagnóstico de doença grave pode isentar a aposentadoria e pensão. Aposentados e pensionistas que tiveram diagnóstico de doença grave poderão solicitar a isenção em imposto de renda e restituição de valores em relação aos proventos recebidos. A regra vale para INSS, Serviço Público e Forças Armadas. Mais informações, telefone 51 99279 4586. Atenção, colorados e coloradas! Sabia que pedindo Brahma no Zé Delivery tu ajuda o Inter? É isso mesmo! É só escolher o Inter como teu time do coração na hora de fazer teu pedido no aplicativo do Zé Delivery. 10% do valor da tua compra vai direto como investimento para o Clube do Povo e tu não paga nada mais por isso. Invista no Inter brindando. Beba com moderação. A emoção da música sertaneja raiz vai tomar conta de Porto Alegre. Sérgio Reis chega ao palco do Teatro do Bourbon Country, dia 24 de outubro, para uma noite inesquecível. Cante juntos grandes sucessos que marcaram gerações e viva momentos de pura nostalgia. Ingressos em uhu.com. Classificação livre. Realização Opus Entretenimento. Promoção Rádio Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta com Esfera Pública nesta segunda-feira, 29 de setembro, agora 17 minutos para as 2 horas da tarde. Conversando hoje com deputados federais, né, para saber um pouquinho o que a gente pode esperar dessa semana em Brasília, especialmente ali em torno do projeto que o relator, o Paulinho da Força, tenta minimamente garantir aí um consenso para fazer avançar o projeto da dosimetria, mas temos outras pautas também que envolvem, por exemplo, a proposta de ampliação da faixa de isenção ali do imposto de renda. Já está conosco na linha a deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, do PSOL, Fernanda Melchiona. Boa tarde, deputada. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Thalinha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer estar com vocês no Esfera mais uma vez. Então, deputada, eu mencionei já hoje aqui, quando estava conversando com o deputado Sanderson, que quando o Paulinho da Força assumiu ali a relatoria, ele disse, não é anistia, vamos mudar, não vai ser PEC, é projeto, dosimetria, mas ele estava bastante otimista que em 2 dias ele ia resolver a questão e nada feito. Não, eu acho que tem uma combinação de 2 fatores, Nathalie. Primeiro, a aprovação escandalosa da PEC da blindagem, que veio junto no combo da urgência da anistia. Foi parte das pautas trazidas pelos bolsonaristas quando ocuparam a Câmara dos Deputados. Aquele acordo de bastidores que não ficou público, que trabalharia com as 2 pautas com urgência. Uma vergonha, né? Aquela semana o parlamento conseguiu se diminuir mais ainda frente aos olhos do povo. A PEC da blindagem, tu lembra bem, era uma casta privilegiada, os parlamentares só poderiam ser investigados por quaisquer crimes se tivesse autorização dos outros deputados. Isso acabou, né, e votou o mérito da PEC da blindagem e a anistia. Houve uma reação muito importante do povo brasileiro, né, nos atos históricos do domingo passado, que saíram às ruas, domingo, né, sem ser esse no outro, rejeitando a PEC da blindagem, que foi arquivada, foi votada a tempo recorde e derrotada no Senado, ainda bem, fruto da mobilização, e o projeto da anistia, que estava na pauta da semana passada, saiu da pauta da semana passada, não deve entrar na pauta dessa semana, porque não tem acordo, né? Eles tentaram dar uma roupagem de diminuição de penas, e não uma anistia ampla, geral e restrita, como querem os bolsonaristas, mas acaba que também é uma forma de, dar endosso, dar um salvo-conduto para crimes contra as liberdades democráticas. E não teve acordo, né? Não tem acordo em relação à dosimetria, não acredito que vai votar essa semana. Acho que um projeto que está na pauta, ainda bem, graças à mobilização do domingo passado, é a atualização da tabela do imposto de renda. Pois é, tem mais um elemento.
A do governo, a senhora está mencionando. Sim. Porque a gente viu também avançar no Senado, né? Uma proposta daí de origem parlamentar, que é bastante parecida, mas tem um outro elemento aí nesse caso envolvido, né? Porque a proposta do governo é relatada pelo Arthur Lira e essa outra proposta, Renan Calheiro, né? Calheiros, ambos são adversários políticos, com a mesma base eleitoral, e bom, esse é um outro elemento que entrou aí no cenário. Mas em relação à proposta ainda, essa tentativa das lideranças ali aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro de colocar a anistia e essa alternativa, né, do projeto da dosimetria, me parece, deputada Fernanda Melchiona, que o Hugo Mota, a regra agora é cautela total, porque depois do que a gente viu justamente com a PEC da blindagem, não adianta só costurar na Câmara. Se não costurarem isso no Senado, a gente vai acabar vendo a repetição de um episódio que deixou a Câmara institucionalmente, além dele pessoalmente, e de outros parlamentares em função do placar que a gente viu no plenário, muito desgastados. Eu acho que sim, porque na verdade foi uma desmoralização completa do parlamento, aquela votação esdrúxula, tanto da PEC da blindagem quanto da urgência da anistia. E aí o Senado rejeitou a blindagem, pautou esse da atualização da tabela do imposto de renda, está ali nesse projeto, está 6 meses para ser votado na Câmara dos Deputados, que impacta diretamente cerca de 20 milhões de brasileiros, o que é muito positivo, né? São projetos necessários para atualizar essa tabela do imposto de renda que morde a classe média e os trabalhadores e que desonera os ricaços. Então, é uma proposta muito meritória, estava na gaveta da Câmara dos Deputados. Eu acho que o Senado pautou esse projeto, né, com toda essa disputa local que tu pautaste também para dar uma resposta na Câmara. Sim. E uma dos temas que demora, ainda bem, né, o que o Hugo Mota, digamos assim, tem receio, ainda bem, é dessa resposta ao Senado, até porque o próprio Davi Alcolumbre falou que a anistia não passa, e eu acho que isso é positivo, essa fala, mas a gente não pode esmorecer, né? Tem que seguir a luta, tem que seguir a mobilização. O ato do domingo passado, para mim, foi determinante para esse desfecho que nós estamos tendo agora, tanto da PEC da blindagem, e tu sabe que eu coletei junto com a deputada Samia Bonfim 1,5 milhão de assinaturas. Nossa, foi um tempo recorde, né? Tempo recorde, 3 ou 4 dias nós coletamos 1,5 milhão de assinaturas, entregamos no Senado, mas a rapidez com que foi enterrado no Senado também é a expressão de responder ao movimento de massas que tomou as ruas do Brasil, rechaçando ambas propostas, não só a PEC da blindagem, como também a anistia. Então, eu acho que o parlamento é muito desmoralizado, né? Muito diminuído desse processo todo, e não é à toa que muitas das consignas tratam da ideia do Congresso inimigo do povo, justamente pelo conjunto de maldades que a Câmara tem votado, o PL da devastação, esses dois que eu falei, e matérias populares, porque a atualização da tabela do imposto de renda é extremamente popular, né? É necessário. Essa proposta, quando for a votação, vai contar com votos de todos digamos, as alas ideológicas da Câmara, né? Eu acho que sim, porque ninguém quer se queimar. Essas matérias muito populares, mesmo aqueles que são contra os interesses populares, têm dificuldade de votar contra. O que eu acho que eles podem querer fazer, os bolsonaristas que querem sempre massacrar os trabalhadores e desonerar os ricos? Podem tentar tirar a parte de justiça tributária, porque o projeto já vem com o dimensionamento de impactos, tirando dos mais ricos, né? Dos mais milionários. Amplia a isenção, mas aponta de onde vai sair o recurso, que é a taxação ali das pessoas que ganham. Né? Sim. E de quem tem mais, é corretíssima a proposta. Então eu acho que isso eles podem tentar fazer. Nós só vamos ver em plenário, está marcado para quarta-feira. Essa votação já está na pauta desde a semana passada. Perfeito. Deputada, eu quero aproveitar que estou conversando com a senhora para tratar de um tema que é aqui do Rio Grande do Sul, não é específico do Rio Grande do Sul, infelizmente, mas enfim, que a gente viu, a senhora coordena uma frente parlamentar e a gente viu na semana passada o governador Eduardo Leite sancionar a proposta que foi aprovada por unanimidade ali a partir de uma mobilização da Procuradoria da Assembleia Legislativa da Mulher, ali a deputada Bruna Rodrigues, uma proposta que foi encampada por todo o Legislativo e outros setores de criação da Secretaria da Mulher. Ela foi sancionada na última semana, o governador anunciou os nomes ali da secretária, da adjunta, e elas tomam posse nesta quarta-feira, e claro, é grande, é enorme.
a expectativa em relação à atuação dessa secretaria para a gente tentar fazer frente aos números de feminicídio, que é um crime desafiador para as forças de segurança, para todos nós, não só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o país, em função da proximidade, né, dos agressores com as vítimas. E vocês têm feito um trabalho semanalmente, juntado dados, como é que está o trabalho da frente e qual é a expectativa a partir da criação efetiva da secretaria, deputada? Olha, eu acho que a recriação da secretaria é muito importante para integrar, né, os esforços e as políticas de proteção à vida das mulheres. Claro que uma secretaria das mulheres não se resume só ao combate à violência, mas o combate à violência tem um eixo estruturante numa secretaria, que é preciso unificar esforços na educação, com leis preventivas e trabalho da Maria da Penha nas escolas, na saúde, que às vezes acaba sendo a porta de entrada em situações de violência em que os profissionais, né, podem identificar aquela situação e criar as condições e os caminhos para que essa mulher possa denunciar, na própria Secretaria de Segurança Pública, com todos os órgãos de segurança, na busca de alternativas financeiras diante da dependência financeira, que muitas vezes fazem com que essa mulher não saia do ciclo da violência. Então, eu acho que é uma vitória, né, importante, que as deputadas estaduais, e todas nós apoiamos, batalharam ao longo dos últimos anos, porque já faz 10 anos que a secretaria foi extinta e muitas das políticas criadas lá atrás foram desmoronadas, sabe, Thaline? Não é só a secretaria que deixou de existir, é também a busca ativa, é também a rede que unificava todos os órgãos de combate à violência contra a mulher e deixou de reunir de 2018 até o ano passado, voltou a reunir, mas reúne ainda de forma devagar. Nós já vimos muitas coisas. Vimos falta de uma delegacia especializada no litoral norte, vimos a dificuldade no uso das tornozeleiras, vimos que os grupos reflexivos, que são uma excelente política pública, só funcionam com trabalho voluntário. Então nós estamos vendo um raio-x importante para fazer propostas concretas, um plano de metas para o governo do estado, para os governos municipais, para o governo federal e também ideias legislativas que nós estamos levando para a Câmara dos Deputados. As audiências têm sido muito produtivas. Agora eu fiquei muito preocupada que na última audiência pública que foi realizada na cidade de Bagé, a Secretaria de Segurança Pública não mandou representação e o chefe da Polícia Civil me disse que eles não mandariam mais representação. Inclusive, eu vou oficiar o governo, porque a comissão externa é uma comissão oficial da Câmara dos Deputados. Nós reunimos com o Eduardo Leite, o governador, e ele disse que todos os órgãos estariam à nossa disposição para que a gente possa fazer esse raio-x, esse diagnóstico. Então, fiquei estarrecida com essa posição da Polícia Civil de não mandar representações das delegacias nas audiências, porque é muito importante, é lá que se reúne toda a rede, muitas coisas concretas podem sair já dessas audiências públicas, né? Seja de encaminhamento, seja de fluxo, e elas têm sido muito produtivas. Eu fiquei extremamente preocupada e indignada com essa postura, né? Então, agora, qual foi o argumento para isso, deputada? Não teve argumento. O chefe me escreveu dizendo que eles optaram por não participar. Eu respondi dizendo que o governador tinha se comprometido conosco e não obtive mais resposta. Eu vou fazer tudo por canais formais agora, né? Essa troca de mensagem foi por WhatsApp. Eu vou oficiar o secretário de Segurança Pública, já pedi conversa com o chefe da Casa Civil e vou pedir com o próprio Eduardo Leite, que acaba de se recuperar de uma cirurgia, mas nós vamos pedir uma nova reunião com o governador do estado, porque é um escândalo, né? Que simplesmente o órgão mais importante da política de resposta diga que não vai. Nesse caso foi a Polícia Civil, né? Nós não temos ainda nenhuma posição nesse sentido da Brigada Militar. Mas nenhum chefe da Polícia Civil está acima da palavra do governador. Ou é uma orientação do Eduardo Leite e aí é gravíssimo, ou bom, essa posição vai ser reparada, né? E, obviamente, eles vão seguir acompanhando as oitivas e as audiências públicas da Comissão Externa. Senhora que, menciona... como eu disse, é composta por 6 deputadas federais, todas deputadas gaúchas, aprovada pela Câmara dos Deputados, e tu sabe bem, né, Thaline, que é uma comissão formal e que pouquíssimas são deferidas pelo presidente. Então, tem um peso institucional muito grande para ser tratada com total desrespeito. E deputadas nós estamos tratando da vida das mulheres, né? Deputadas de todos os partidos, né, dos mais distintos campos ideológicos, que acho que é importante a gente mencionar isso, para que uma pauta que tem um impacto tão grande na vida e na proteção de mulheres não seja também contaminada por questões ideológicas, né, deputada?
Exatamente, que da nossa parte não está sendo, ao contrário, né? Nas primeiras reuniões foi com o próprio governador, e como eu disse, a nossa ideia é fazer um raio-x para todos os órgãos. Óbvio que o governo do estado tem mais responsabilidade, porque a Secretaria de Segurança Pública está vinculada, mas nós vamos reivindicar frente ao governo federal, aos governos municipais, ao legislativo, né, Thaline? Tem muitos vazios na lei ou legislações que não são cumpridas, então não enfim, um jogo de empurra, é realmente buscar unir esforços para melhorar o combate à violência contra as mulheres, ter menos mulheres assassinadas, né? Nós queremos zerar os feminicídios, por óbvio. A gente sabe das dificuldades diante de um crime que tem esse requinte de crueldade, uma raiz, secular quase, né? Do machismo, do patriarcado, mas a gente sabe que tem muitas boas políticas que podem ser feitas para salvar vidas. Então, todos estarem sentados na mesma mesa é fundamental, e todos têm ido, Ministério Público, Tribunal de Justiça, a Brigada Militar, até a Secretaria, as delegacias nos municípios, a maior parte dos municípios foi. Eu senti a falta em 2 lugares. E em Bagé eu reparei que não tinham mandado representação, fiz questão de mandar essa mensagem para o chefe da Polícia Civil, fiquei estarrecida com a resposta. Deputada, uma última questão. A senhora mencionou, né, um ponto importante da atuação da Comissão Especial, que além de todas as sugestões, enfim, que vão ser encaminhadas para o governo federal, governo do estado, municípios, há ainda a proposição ali de legislações. Imagino que já sejam algumas propostas alinhavadas internamente. São 3 já tramitando. A primeira, uma de minha autoria, que trata das regras para o uso de tornozeleiras, Thaline. Sim. Porque o que acontece? Eu reparei nessas minhas andanças, né, da audiência, alertada inclusive pela nossa deputada estadual, Luciana Genro, que estava se usando tornozeleiras conforme ou a decisão de um juiz ou uma juíza, e temos gente muito boa, muito comprometida, mas em outros lugares sem toda a formação na Lei Maria da Penha, e basicamente em casos de substituição à prisão. E é correto usar em casos de substituição à prisão, mas não é correto não usar tornozeleira em casos que o sistema, e tem vários protocolos, alertam que é risco, né? Porque a medida protetiva ela é sempre deferida. Agora, entre o tema da medida protetiva chegar no agressor e ter algum mecanismo de controle que permita que o agressor não chegue perto da vítima, nós temos um hiato. E as tornozeleiras são uma excelente política. Quando nós tivemos na Brigada Militar, onde ficam monitorando as câmeras, nós tivemos o dado que nenhum caso de mulheres protegidas sob as tornozeleiras, né, o agressor com a tornozeleira, ela com o celular, nenhum caso virou nem agressão. Por quê? Porque a polícia já é imediatamente notificada quando ele entra no raio. Então, 73 ocorrências, a brigada chegou antes. Ou seja, uma política que salva vidas, né? Então eu criei uma série de protocolos federais para ser usado como critério para o uso de tornozeleiras, facilitando o uso de tornozeleiras e prevendo 5% dos recursos previstos, né, do Fundo de Segurança que devem ser utilizados para o combate à violência contra a mulher ser usado nesse expediente. Um segundo projeto da Maria do Rosário, e todos são abertos para todas as deputadas da comissão, né, para que seja um trabalho nosso conjunto. Mas a Rosário que propôs nesse caso é o caso dos homicídios vicários, né, que é os casos de assassinatos de crianças para atingir mulheres. Sim. Nós tivemos 3 casos no Rio Grande do Sul. Então ela tipifica esse crime, que aí cria um qualificador, ou seja, para ter mais medidas repressivas no sentido de tipificar esse crime contra as nossas crianças. E eu também apresentei um projeto para efetuar das políticas públicas, do teto de gasto, do arcabouço fiscal, as políticas públicas de proteção à vida das mulheres. Um ministério tão importante como o Ministério das Mulheres não pode ter, né, um orçamento pífio, tímido, que não faz jus com o que o governo federal deveria investir para salvar a vida das mulheres. Tá certo. Estou te dando 3 projetos, mas já tem outros no forno de coisas que nós estamos vendo em loco e que ajudam muito, né? Por exemplo, nós vamos sugerir ao Poder Judiciário que abra concurso público para os grupos reflexivos, ou seja, a ideia é fazer um plano de metas para todos os órgãos para, de fato, ter mais força para enfrentar os feminicídios. Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho, é importantíssimo, deputada, essa atuação aí da Comissão Especial, das deputadas, e reforço, são deputadas de todos os partidos que estão unidas, felizmente, por essa causa tão importante. Uma boa tarde, deputada, muito obrigada pela disponibilidade de sempre. Obrigada, Thaline, um prazer estar contigo com os ouvintes da Guaíba. Um abraço. Um abraço. A gente vai para o Guaíba Notícias e já volta.
Guaíba Notícias. 2 horas. Em Porto Alegre, 23 graus. Novo Hamburgo está em estado de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. O levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, realizado na primeira quinzena de setembro, apontou o índice de infestação predial de 1,1%, o que significa que a cada 90 imóveis vistoriados, um deles apresentou larvas ou pupas do Aedes aegypti. As equipes vistoriaram mais de 4.000 imóveis e 115 amostras coletadas, sendo que mais de 40% delas testaram positivo para o mosquito transmissor. Começa em 23 municípios gaúchos, segunda fase da pesquisa do IBGE sobre as enchentes de 2024. Geandro Michael. Iniciou hoje a segunda fase de coleta de informações de moradores de 23 municípios gaúchos sobre o impacto das inundações de 2024 em suas vidas. A pesquisa especial sobre as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ocorre em caráter experimental e pela primeira vez é feita de maneira oficial pelo órgão. Também prossegue a coleta em Porto Alegre, Alvorada, Arroio dos Ratos, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Nova Santa Rita e Sapucaia do Sul, que já havia iniciado no último dia 15 de setembro e terminado no dia 26. Nesta semana, o IBGE afirma que deverá divulgar informações oficiais sobre esta primeira fase. Com informações do IBGE, Geandro Michael. Trânsito. Avenida Ipiranga tem trânsito intenso agora nos 2 sentidos, mas sem grandes congestionamentos. Em direção ao centro, movimento maior na aproximação da Silva Só, especialmente depois da Lucas de Oliveira. No sentido contrário, movimento mais intenso depois da Salvador França. Quem segue em direção à região sul, pela Aparício Borges, vai encontrar o trânsito mais pesado justamente na aproximação do cruzamento com a Oscar Pereira. Pausa boa tem sabor de chamate. Cheque mate, apaixonados por mate. Com trânsito, Flávio Siqueira. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 23 graus. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 4,83% para 4,81% este ano. A estimativa foi publicada no Boletim Focus desta segunda-feira. Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,29% para 4,28%. Em agosto, puxada pela redução na conta de energia elétrica, a inflação oficial ficou negativa, deflação de 0,11%. Com o resultado, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,13%, segundo o IBGE. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Minuto Guaíba Esportes. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro será completa nesta segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Morumbi. O São Paulo recebe a equipe do Ceará. O tricolor paulista tenta virar a chave depois da eliminação na Libertadores da América no último meio de semana. São Paulo é o 7º colocado no campeonato, com 35 pontos. Já o seu adversário, o Ceará, é o 13º com 28 pontos. A rodada que teve confronto gaúcho. No sábado, Juventude Internacional empataram por 1-1 no Alfredo Jaconi. No domingo, o Grêmio, às 11 da manhã, derrotou o Vitória pelo placar de 3-1. O Juventude está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 22 pontos. O Inter é o 15º com 28 pontos, 6 pontos a mais que o Z4 do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio é o 10º colocado com 32 pontos, 8 pontos do G6 da competição. Se tem futebol, tô na Guaíba. Quarta-feira tem dupla Grenal em campo no futebol da Guaíba. Às 7 da noite no estádio Beira-Rio, o Internacional recebe o Corinthians, precisando vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. O jogo que marca a estreia de Ramon Dias diante do torcedor colorado.
José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Paulo Nunes, Marcelo Salzano, Thalia de Castro, Martim Moura. Mais tarde, às 9h30 da noite, é a vez do Grêmio visitar o Santos na Vila Belmiro. O tricolor gaúcho já olha para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga na Libertadores da América. Orestes de Andrade, Gutierre Sanches, Bruno Oliveira e Martim Moura. Mas tu sabe, né? Aqui na Guaíba tudo começa antes. A partir das 5 da tarde tem Esperando Futebol no Aquece para Inter e Corinthians e Santos e Grêmio com Rafael Pfeiffer. Oferecimento Banrisul, Ótica Fertis, Tempo e Placar, Anrix, Craque do Jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Informação e descontração é na jornada esportiva no Futebol da Guaíba. E não esquece tudo no nosso canal de YouTube, Guaíba Esporte. Te inscreve lá e nos acompanha. Não vai perder, né? Porque tu sabe, se tem futebol, tô na Guaíba. Grande show de aniversário de 60 anos de Alvorada. Venha celebrar com o show nacional de Xande de Pilares. E ainda, Cleduran, Seguidor F e várias atrações locais e regionais. Dia 4 de outubro, a partir da 1 da tarde, na Praça Central da Parada 48. Evento gratuito. Aniversário de 60 anos de Alvorada. Realização, Prefeitura Municipal de Alvorada. Apoio, Grampal. Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Anrix e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em anrix.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Temporada de tintas Cassol. Renove ambientes, inspire memórias. E com tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Tinta acrílica 18 litros Sherwin-Williams, apenas R$ 169,90. Tinta emborrachada 16 litros Hidronorte, somente R$ 299,90. Ar-condicionado 9.000 BTUs, quente e frio Filco, apenas R$ 1.899. Piso laminado 21,5 por 120 Málaga, só R$ 44,90 o metro quadrado. Cassol Centerlar, tudo pra obra, tudo pra casa. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. Estamos apresentando
Esfera Pública. Estamos de volta com Esfera Pública nesta segunda-feira, 29 de setembro, agora 2h11. Temos também repercussões em Brasília, né? Em Brasília é muita coisa acontecendo por lá, especialmente. Muitas pautas nos últimos dias, mas temos também em torno ali da questão das punições dos parlamentares que participaram daquele episódio em que foram ocupadas as mesas diretoras na Câmara e no Senado. No Senado, ainda em defesa ali da proposta de anistia. No Senado, o clima foi menos complexo, mas na Câmara os desdobramentos foram muitos. Inclusive, houve um momento em que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ali à noite, por volta das 10 horas da noite, depois de uma sessão de reuniões, ingressou ali no plenário e teve dificuldade para assumir a presidência, naquele momento, a cadeira da presidência, e uma lista de parlamentares teve as situações verificadas e, em alguns casos, as propostas avançam aí para a questão da atuação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. E justamente essa instância da comissão do Conselho de Ética e Decoro, que faria uma reunião nesta terça-feira, amanhã, portanto, no dia 30, para decidir sobre a instauração de 4 processos contra 3 parlamentares, acabou cancelada. Então, a reunião que estava prevista para amanhã do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não vai acontecer e ainda não há previsão de quando vai acabar ocorrendo esta reunião. Todas as representações, nesses casos aqui, foram encaminhadas pela mesa diretora da Casa. Os deputados Marcos Polon, do PL, também o Zé Trovão, do PL, e o deputado federal gaúcho, aqui do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo, são acusados de infringir o Código de Ética e Decoro Parlamentar durante a ocupação do plenário, que foi lá no início de agosto. No caso de Polon, há 2 representações a serem analisadas, pois a falta foi considerada mais grave em razão dele ter feito declarações ofensivas ao presidente da Câmara. Os outros 2 são acusados de obstrução à cadeira do presidente. Já está conosco na linha nosso próximo convidado, o deputado Luiz Carlos Busato, do União Brasil. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Thaline. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo, e com o senhor? Tudo tranquilo, viajando bastante, trabalhando. Onde o senhor anda agora? Hã? Onde o senhor está agora? Eu estou em Porto Alegre. Ah, está em Porto Alegre. É. Como é que está acompanhando toda essa mobilização, essa movimentação na Câmara dos Deputados, deputado Busato, e também esse cenário que a gente está vendo bastante complexo de a falta de entendimento mínimo para fazer avançar ali o que o relator, o deputado Paulinho da Força, passou a chamar de projeto da dosimetria. Thaline, essa questão das penas que estão colocando ali para todas aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro, as penas aí para o presidente Jair Bolsonaro e outros que participaram desse movimento, é uma questão de bom senso acima de tudo. Eu percebo que hoje há 2 extremos nessa discussão. Aqueles que querem uma anistia ampla e para todo mundo, que eu acho que é uma coisa inviável e até provavelmente inconstitucional.
Né? Não tem como fazer uma anistia geral aí que abranja, inclusive, criminosos de outros tipos de crime, né? Mas há também uma questão aí que tem que ser levada em conta do exagero das penas que foram aplicadas a essas pessoas. Não estou falando aqui de Bolsonaro, não estou falando dos ministros que estavam com ele naquela oportunidade, não estou falando daquelas pessoas que participaram do movimento de 8 de janeiro. O Paulinho da Força é uma pessoa, eu conheço ele há muito tempo, ele é deputado desde que eu me elegi a primeira vez lá em Brasília. É uma pessoa que tem bom senso, conversa com todos os lados, conversa com a esquerda, conversa com a direita, e pelo que eu percebo, ele conversa inclusive com o STF. É uma pessoa que pode fazer essa mediação, né? O presidente Temer, o ex-presidente Temer, parece que entrou também junto nessas conversações. Sim. E eu espero, sinceramente, que se chegue aí numa questão de bom senso. As penas têm que ser diminuídas, não liberar. Até tem pessoas aí, Thalina, que cumpriram 2 anos de cadeia. Né? Vou dar um exemplo aqui da mulher do Batom e outras, né? Então, acho que é só uma questão de bom senso, mas acho que o Paulinho tem essa habilidade, já conversou com vários partidos, inclusive com a União Brasil, ele teve reunido semana passada, está se reunindo com cada bancada de partido, explicando, né? Acho que ele vai chegar num ponto, talvez seja um ponto que ele... Agora, deputado Luiz Carlos Busato, pelo que a gente vem acompanhando aqui no Esfera Pública, inclusive, as lideranças ali bolsonaristas, alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizem que a dosimetria não é suficiente, que tem que ter anistia. E deputados, especialmente ali, não vou dizer todos da base do governo, mas parlamentares do PT, por exemplo, dizem que a dosimetria não pode avançar, que eles não vão dar acordo, não votarão favoravelmente a um texto nesse sentido. Considerando esses posicionamentos, que são os dois polos, né, os partidos aí, ou as forças políticas que são protagonistas nessa polarização que a gente acompanha no Brasil há algum tempo. Para garantir o avanço, sem pelo menos uma parte desses polos se comprometer, bom, depende de outras forças do Congresso Nacional, ali o próprio Centrão. O senhor acha que vai ser possível? Porque o Paulinho da Força, quando ele assumiu a relatoria, eu já citei isso aqui, porque chamou a atenção, porque ele disse, não é anistia, a gente vai tratar de um projeto, não é mais PEC, vai ser da dosimetria. E ele estava bem otimista, deputado Busato, que ele ia resolver isso aí naquela semana. Mas eu também estou otimista, viu? Eu também estou otimista. Acho que o discurso, tanto da esquerda quanto da direita, são discursos previsíveis, Aline. Ninguém vai dizer, sim, nós vamos concordar. No momento que um lado se concorda, está resolvida a questão. Então, cada um dos extremos aí vai puxar o máximo que puder para perto daquilo que eles querem. Não é nem tanto a esquerda, nem tanto a direita. Nós vamos ter que achar um caminho de centro aí. Eu tenho certeza que esse caminho está bem próximo de acontecer, Thalina. Mas a gente deve ver movimentos. Eu conversei hoje com o próprio deputado Sanderson, aqui do PL do Rio Grande do Sul, porque essas forças, ou pelo menos ali as lideranças alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vão tentar modificar o texto por meio de emendas em plenário. Sim, mas é normal, né, Thalina? É do jogo. Isso é normal. É do jogo. Vai para o plenário, vai ter emendas, vai ter supressão de texto, vai ter aditamento de texto. Isso é o caminhamento, é o que acontece todo dia na casa lá em Brasília. Mas se não tiver nenhum dos lados ceder um pouquinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que vai ter um acordo aí e está bem próximo a acontecer. Agora, além das negociações e articulações, a gente está conversando com o deputado Luiz Carlos Busato, deputado do União Brasil. Além das negociações na Câmara, deputado Busato, a gente vai, e já há alguns movimentos ali envolvendo a atuação do Hugo Mota, o presidente da Câmara, e do Alcolumbre, o presidente do Senado. Me parece que tem que combinar também
com a outra casa legislativa, porque há o risco, dependendo do que acabar avançando, de acontecer o que a gente viu aí na PEC da blindagem. E que estremeceu as relações entre as duas casas, e foi assim, o Senado literalmente desautorizando, com críticas muito incisivas, a atuação ali dos deputados nessa iniciativa, né? Mas a PEC da blindagem, Thaline, é o exemplo claro de como foi mal conduzida, porque na realidade ela tinha uma intenção, acabou sendo exacerbada no plenário, acabaram colocando coisas a mais do que deveria. Eu participei de uma reunião com a bancada progressista e União Brasil, não era tão ampla como foi colocada. Então, ali é um exemplo de como as coisas não devem acontecer. Acabou sendo aprovado um monstrinho, né? Nós tivemos a orientação do partido de votar a favor. Eu, como sou partidário, acabei votando a favor, mas não concordo com alguns pontos da PEC, acho que foi exagerada. Então, nós não podemos tomar como exemplo a PEC da blindagem, que foi um projeto distorcido, um monstro, né, que foi levado para o plenário e foi aprovado às pressas. A pressa, inclusive, é a inimiga da perfeição, né? Então, eu acho que agora, esse novo processo, o Paulinho, tenho certeza que vai conversar com o Senado antes de levar a termo no plenário, e deve chegar aí no consenso, Thaline. E a gente vai ver também, ao mesmo tempo, já tem inclusive pautada o avanço de outras propostas, deputado Busato, como, por exemplo, a de ampliação da faixa de isenção ali no imposto de renda? Sim, pode ir para 7.350, né, que é uma das propostas aí para aumentar para algumas faixas, né. O União Brasil vai apoiar aí a isenção dos R$5.000, né, que eu acho que é o Arthur Lira, o relator do projeto, acho que está bem encaminhado também. E essa proposta que ela aponta ali a isenção até para as pessoas que ganham até 5.000 mensais, e como o senhor mencionou também de uma forma escalonada para quem recebe até 7.000 por mês, mas estabelece que a conta vai ser paga pela taxação das pessoas que ganham acima de R$600 mil por ano. Esta parte, deputado Busato, não pode acabar gerando um debate e uma tentativa de alteração em plenário, já que a gente sabe que o poder de articulação e pressão das pessoas que serão atingidas caso isso avance é bastante grande? Não, é grande sim, Thaline, mas eu não acredito que tenha força suficiente para vencer essa proposta, que é uma proposta justa. As pessoas que ganham até R$5.000 realmente hoje passam um trabalho enorme, tem que ser olhado. Os desiguais têm que ser tratados desigualmente, né, Thaline? As pessoas que ganham pouco, R$5.000 por uma proposta de isenção até R$5.000 é justa. Eu tenho certeza que passa, mesmo que seja taxado essas rendas maiores, acima de R$600 mil. A senhora acredita que permanece, então, essa parte? Eu acho que permanece. Daqui a pouco nenhuma redução desse valor? Não, pode, tudo é possível no plenário, né, Thaline? Tudo é possível. Vem uma proposta com meio termo, não é 7.350, é 6.500. Isso agora, durante a semana, vai ser feito as pré-conversas que são feitas com as lideranças de partido. Isso vai acontecer agora durante essa semana. Essa semana tem bastante projetos interessantes para ser votado no Congresso. Pois é, o que mais que a gente vai ver avançar fora esse impasse ainda aí que o deputado Paulinho da Força tem pela frente, o desafio de tentar amenizar? O que mais que a gente acompanha de debate e discussão, deputado? E especialmente porque a gente sabe, né, que se a gente for pensar, bom, estamos aí agora, já vamos entrar em outubro, um ano antes das eleições, mas a gente sabe que cada mês conta, e quanto mais perto o calendário eleitoral, pior fica
ali o clima no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, porque a movimentação dos parlamentares vai sendo contaminada eleitoralmente. Dentro do União Brasil, Thalita, nós temos aí a saída do União Brasil do governo. Exatamente, entrega do cargo pelo ministro na última semana, inclusive. O ministro Celso Sabino apresentou a demissão dele, nós estamos aguardando aí que o progressista faça a mesma coisa, que o Fufuca ainda não deu nenhuma sinalização, né, de saída do governo. Então, isso é um dos assuntos que vai estar na pauta do União Brasil essa semana, provavelmente. Só para eu situar os ouvintes que daqui a pouco não acompanham, como União Brasil e o PP, o Progressistas, estão unidos em federação, recentemente foi oficializado, então o senhor mencionou bem, né, que em relação ao ministro Fufuca ainda não houve nenhuma sinalização. Imagino que vai acontecer uma cobrança para que ele desembarque. Sim. E se isso não acontecer, deputado Busato, o que a gente pode acabar vendo de desdobramento? Essa vai ser uma das pautas da nossa reunião com a bancada do Progressista essa semana, que toda semana tem uma reunião das duas bancadas em conjunto. Então, esse provavelmente seja um dos temas colocados aí. E outro tema que é bastante quente, Thalina, e que nós estamos acompanhando, é a questão do presidente Rueda, aí, que foi acusado inadvertidamente de algumas coisas aí que a gente achou muito estranho, que foi exatamente depois do anúncio da saída do governo, começou a aparecer essas coisas. Então, nós vamos questão da utilização de aviões pelo PCC, essa acusação. Isso. E aí a gente foi verificar, o piloto que fez a denúncia é filiado ao PCC, ao PSOL, né? Então são coisas estranhas que a gente fica. Eu quero aqui já de pronto externar aqui ao vivo aqui para ti, Thaline, o meu apoio ao presidente Rueda. Não compactou com essas denúncias. O presidente apresentou abriu o seu sigilo bancário, sigilo fiscal. Então nós também vamos cobrar do governo esse posicionamento. O senhor acredita que essa investida ou essa articulação aí se deu como retaliação pelo desembarque do União do Brasil do governo? É o que nós achamos. Porque é muito estranho, né? 2, 3 dias depois do anúncio começa a aparecer esse tipo de coisa por uma pessoa afiliada ao pessoal, né, Thalina? E vocês esperam alguma possibilidade de reversão? Porque isso agora vai ter que se dar no campo da justiça, né, deputado Busato? Sim, mas vamos ter que ver agora o que vão apresentar de documentação, de provas. O presidente Rueda já apresentou toda a documentação que tinha que apresentar e pediu, inclusive, que fosse examinada, né? Então, vamos acompanhar isso de perto agora. Agora, os cargos em ministério de primeiro escalão, eles são simbólicos e são muito mais holofotes, é claro, né? Não tem como um partido desembarcar do governo e manter um nome de indicação partidário ali no primeiro escalão. Mas em relação a outros cargos, deputado Busato, de segundo, terceiro, quarto escalões, cargos nos estados, isso tudo vai haver um desembarque geral. Geral. Eu casualmente, aqui no estado não tenho nenhum cargo, Thalina, então a mim não me preocupa muito isso. Mas em outros estados eu sei que então, esse vai ser o assunto quente da reunião da bancada, eu acho, essa semana, viu? Depois que eu tiver alguma coisa, eu te aviso. Perfeito. Uma última questão, deputado Busato, aproveitar que o deputado Busato é presidente do União Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Como é que estão aí as articulações? A gente sabe que já são muitas as movimentações, visando as eleições do ano que vem ao Palácio Piratini. O PP, unido, né, a União Progressista, portanto, aprovou aí a indicação ou a decisão pelo protagonismo. Foi criada uma comissão eleitoral pelo Progressistas antes da federação e depois foi reforçada então com os nomes do União Brasil. Como é que estão as negociações? Porque o União Progressistas passa a ser uma das forças mais assediadas, justamente pela capacidade de articulação nos municípios, e o PP aí, o partido com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em todo o Rio Grande do Sul.
A federação progressista União é uma federação bastante forte dali. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial com o protagonismo do progressista, que tem realmente aí um tamanho bastante grande. O União Brasil também está grande, nós hoje somos um partido médio para grande, nós temos 21 prefeitos, 25 vice, 230 vereadores, hoje nós somos, em termos de prefeitura, nós somos maiores que o PT, né, para tu ter uma ideia, Thalina. E foi anunciado aí uma comissão organizadora aí para essa questão das pré-candidaturas. O Kovács Filho colocou o nome dele à disposição, mas até agora nós não tivemos nenhuma reunião ainda de fato realizada. Isso é uma das coisas que eu vou cobrar do Kovács, porque as coisas estão andando e nós precisamos conversar sobre isso. Eu tenho aqui a sensação de que o Kovács está meio que envolvido aí com várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos que sentar e discutir essas coisas aqui. Nós não podemos deixar a coisa correr solta, né? Eu tenho conversado aí com o Hernani Polo, conversei com o Celso Bernardi, com o Otomar Vivian essa semana, e nós vamos pedir então uma reunião aí do grupo político para poder discutir essas coisas, Thalina. Não houve reunião da federação, o senhor está dizendo, da executiva da federação ou da comissão eleitoral? Não houve nenhuma reunião. Houve um almoço da bancada dos deputados na Assembleia, que eu participei, um almoço bastante bom, assim, bom convívio, mas reunião ainda da comissão organizadora ainda não teve nenhuma. O senhor mencionou que teve conversas com Celso Bernardi, com a Tomar e com o Hernani Polo, secretário, e o Hernani, ele vem articulando aí, defendendo, né, ou se movimentando, visando a própria pré-candidatura ou a composição, que seria, de fato, o interesse do secretário, a composição, e, claro, com o nome dele, na vice do Gabriel Souza, pré-candidato do MDB, vice-governador. O senhor acredita que há margem, mesmo que minimamente, qualquer possibilidade no horizonte de União Progressistas acabar abrindo mão de uma cabeça de chapa, de um protagonismo para vir a compor uma chapa majoritária com o MDB? Olha, Thalírio, tu falasse União, né? Tu quis dizer federação. Sim, União não, a União nenhuma, Progressista, né? A Federação da União Progressista. Isso, porque União não tem pretensão nenhuma a alguma vaga na majoritária. Sim, mas existe aqui um posicionamento do Covatinho como pré-candidato ao governo do Estado, que é justo, né? Que qualquer partido se habilite para uma vaga na majoritária. Dentro do progressista, a gente percebe que tem um outro movimento do Hernani Polo também para almejar uma das vagas, mas isso é uma questão intracorpus aí do progressista, né, Thalina? Que eles têm que decidir, e nós do União, não vamos interferir nesse assunto, mas é evidente que tem que chegar num acordo, porque daqui a um pouquinho ficamos discutindo isso internamente dentro do progressista, e tem aí outra candidatura posta do Zuco, tem a candidatura provavelmente do Gabriel Souza, que é o vice-governador, né, que ainda não se sabe se o Eduardo Leite renuncia ou não, né? Então, acho que é tempo ainda, viu, Thalina? Tem muito tempo ainda, até março do ano que vem, até junho para as convenções, né? Ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. Mas são conversas que têm que ser iniciadas, né? Porque as coisas estão andando e aí começa a haver essas fofoquinhas, essas discussões aí que nós temos que ir apagando esses pequenos focos de incêndio para que a coisa acabe bem, né? Tá certo. Deputado Luiz Carlos Busato, deputado federal do União Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada pela disponibilidade, por conversar com a gente aqui na Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigado, Thalina. Como sempre, te agradecer aí pelo espaço da Rádio Guaíba, importantíssimo. Estou sempre à tua disposição. Um abraço, deputado. Um abraço.
Bom, em meio ali às expectativas, né, de que aconteça uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, né, a partir ali das manifestações do americano na Assembleia Geral da ONU na semana passada em Nova York, e é toda uma expectativa, né, em relação ao tarifaço imposto aí no Brasil. O presidente americano afirmou hoje que vai impor novas tarifas de 100% para filmes feitos fora dos Estados Unidos que queiram ser exibidos no país. A declaração foi feita em uma rede social. Em maio deste ano, o Trump já havia sinalizado com uma taxação a filmes feitos fora dos Estados Unidos. A manifestação é a seguinte: a nossa indústria de cinema foi roubada dos Estados Unidos da América por outros países, como quem rouba doce de criança. Manifestação do Trump, que fez ainda críticas severas ao governador da Califórnia. A Califórnia foi a manifestação do Donald Trump com seu governador fraco e impotente, foi especialmente atingida. Portanto, para resolver esse problema antigo e sem fim, vou impor uma tarifa de 100% sobre qualquer filme feito fora dos Estados Unidos. Sob o governo de Donald Trump, Newsom, que é o governador da Califórnia, tem mantido a atuação de destaque, com postura combativa contra republicanos, e chegou a ser ameaçado de prisão pelo Donald Trump. Com a postagem do presidente americano, ele dá a entender que não somente filmes estrangeiros seriam taxados, mas também filmes americanos filmados fora do país, o que tem sido cada vez mais comum. Então, temos um novo movimento gerando apreensão aí, porque, claro, o Trump faz a postagem e não dá maiores detalhamentos. Isso a gente vai acompanhar, ao que tudo indica, aí nos próximos dias, o que de fato vai acabar sendo implementado. A gente vai fazer o nosso giro por Brasília com o Jaffer Araújo. O Supremo Tribunal Federal passa a ter, a partir de hoje, um novo presidente. O ministro Edson Fachin toma posse do comando da corte em cerimônia a partir das 4 da tarde. Ele vai assumir o lugar de Roberto Barroso, que presidiu o STF pelos últimos 2 anos. Edson Fachin terá como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. O novo presidente tem um perfil discreto. Fachin é avesso a entrevistas e eventos, mas é considerado firme. Ele foi indicado para o STF pelo então presidente Dilma Rousseff em 2015. O principal processo que ele comandou foi o da Lava Jato, que assumiu após a morte do ministro Teori Zavascki. Agora, como presidente do STF, Fachin terá como primeiro julgamento marcado já para quarta-feira, o que discute o vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as plataformas. No entanto, Fachin ainda terá que conduzir julgamentos importantes, como os que envolvem desvios de emendas parlamentares por deputados, e terá que acompanhar a primeira turma finalizar os julgamentos da trama golpista do 8 de janeiro. Apesar de já ter condenado o núcleo crucial com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a primeira turma, que agora é presidida por Flávio Dino, tem nos próximos meses o julgamento de outras pessoas envolvidas nos atos. Em meio a esse tema, Fachin ainda terá que fazer a interlocução com o Congresso Nacional, que articula um projeto para diminuir a pena dos acusados por golpe. Nesta semana, inclusive, estava prevista a votação do projeto, que é relatado pelo deputado Paulinho da Força. No entanto, ainda não há acordo para colocar o item em pauta. A bancada da oposição insiste em votar um projeto mais amplo, que perdoe a pena de todos os envolvidos. O relator deve intensificar as negociações com os partidos de centro para tentar superar a dificuldade com a oposição. Agora, apesar da anistia ainda estar travada, a Câmara pode avançar nos próximos dias com um projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês. De Brasília, Jaffer Araújo. A gente vai agora para o intervalo e já volta. Você conhece o Plano Ângelos? São 5 planos para cuidar e proteger sua família. Cremação Pet, o plano tem. Reboque e chaveiro para o seu carro, o plano tem. Técnico em TV e som, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito,
o plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e conheça todos os benefícios. Trânsito. Quem chega em Porto Alegre agora pela BR-116 vai encontrar o trânsito pesado em Canoas e depois na Zaida Jarros. Essa tem movimento maior até a aproximação da Severo Dúlios. Quem segue no sentido contrário encontra uma situação melhor. A gente monitora também a Freeway no trecho entre a Ponte do Guaíba e o acesso para Cachoeirinha. O trânsito é intenso, mas está fluindo sem grandes congestionamentos nos dois sentidos. BV, o banco do crédito para todas as suas versões. Com trânsito, Flávio Siqueira. Grande show de aniversário de 60 anos de Alvorada. Venha celebrar com o show nacional de Xande de Pilares. E ainda, Cleduran, Seguidor F e várias atrações locais e regionais. Dia 4 de outubro, a partir da 13h, na Praça Central da Parada 48. Evento gratuito. Aniversário de 60 anos de Alvorada. Realização, Prefeitura Municipal de Alvorada. Apoio, Grampal. Operação de vendas Volks Vale Mais. Todas as concessionárias juntas na maior operação de vendas do Brasil. Na Unidos, é só ofertas para fechar negócio. Novo Nivus, conversões a partir de 115.990. Para o T-Cross Highline, incrível bônus de 17 mil na troca. Tudo com taxa zero. Operação de vendas na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. E arrasou. Rico baixou, facilitou. Aqui é Luísa Sonza para te contar que o app Banrisul tá de cara nova. Moderno, mais fácil de usar e com a tua vida financeira em um só lugar. Baixa o app Banrisul e abre a tua conta. Banrisul. Bar Líder, atravessando gerações há mais de 70 anos. Antes era os pais e os avós, agora são os filhos e os netos, trazendo memórias no olhar e sabores na lembrança. Seja pelos nossos deliciosos filés ou os tradicionais petiscos. Bar Líder, histórias que se cruzam. Bar Líder, Rua Duque de Caxias, 688, esquina com Bento Martins. Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Amrix e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em amrix.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com o seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta com Esfera Pública nesta segunda-feira, agora 25 graus aqui no centro de Porto Alegre, falando hoje com deputados federais, né, em função aí das tentativas que a gente vê
pelo menos por parte do relator ali do chamado projeto de dosimetria, o Paulinho da Força, para tentar fazer avançar essa proposta que foi colocada em cena aí como uma alternativa à anistia. Já está conosco na linha o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, os guaibeiros gaúchos e Brasil afora. Prazer falar contigo. Então, deputado, o que a gente pode esperar? Paulinho da Força está tendo mais dificuldade do que ele próprio previu, né, para tentar construir minimamente um consenso em torno desse texto. Na verdade, Thaline, como tudo em Brasília, é uma guerra, né? É uma guerra. É direita, esquerda, é Lula, Bolsonaro, é a favor, é contra, é Grenal, é Fla-Flu, é o que tu possas imaginar, é a dupla Caju, é Baguá, né? É Bagé e Guarani, ou é Brapel, é a disputa sempre, assim, do a favor e do contra. Isso é uma coisa, assim, impressionante, ou seja, a possibilidade de construir algo positivo, mediano, equilibrado, sempre é complicado. Mas eu posso dizer para ti assim, eu te dou a minha visão, o meu olhar, a minha percepção. Primeiro, de que o Bolsonaro tentou um golpe, isso não sou eu que digo. O processo disse isso e as testemunhas afirmaram isso. E as testemunhas dele, da casa dele, a começar pelo coronel Cid, né, que disse que, enfim, delatou o presidente Bolsonaro, entregou ele, vamos dizer assim, em outras palavras, né, e não voltou atrás, reafirmou, repetiu, confirmou. Além disso, o comandante do Exército disse, né, textualmente, que se o Bolsonaro continuasse com aquela pretensão de organizar um golpe, de anular a eleição, de desconhecer o resultado, de que faria outra eleição, de fazer uma minuta de golpe, ele daria voz de prisão para o Bolsonaro, ou seja, o próprio general do Exército. E depois, agora no processo, o comandante da Aeronáutica disse que falou várias vezes com o Bolsonaro para o Bolsonaro parar com aquela coisa de ficar dando golpe. Né? O único que colocou a tropa à disposição foi o comandante da Marinha. Né? Os demais todos, e aí, via de consequência, o golpe não vingou, não avançou, o Bolsonaro viu que a maré não estava para peixe, recuou, levantou o acampamento e foi embora. No entanto, os que estavam no acampamento, é importante a gente dizer isso, Thaline, é a minha visão, o que estavam no acampamento era, na verdade, massa de manobra do Bolsonaro, para fazer o barulho, para fazer a gritaria, ocupar espaço, invadir, enfim. Aliás, essa receita funcionou em 64, que era a TFP, Tradição, Família e Propriedade, que foram para a rua para fazer o barulho, para animar o quartel e os quartéis irem para a rua e ocupar e tomar o poder. Bom, só que o que aconteceu? Não funcionou desta vez na cúpula, né, pelo Bolsonaro, este povo ficou à deriva ali no quartel. Aí ficaram bravos uns com o próprio Bolsonaro, outros ficaram bravos com o próprio Exército, passaram a chamar os militares de melancia, né? Lembra a frase? Que é um verde por fora e vermelho por dentro. Sim, sim. E ficaram bravos com eles mesmo e invadiram. Né, quebraram um pedaço da Câmara, boa parte do Senado, quebraram boa parte do Palácio e praticamente do Palácio do Planalto e praticamente todo o STF. Bom, aí eu digo isso para contextualizar, para te dar a minha posição. Thaline. Esse pessoal era golpista? Era quando estava no processo ali. Mas eles deram golpe, na minha opinião? Não. Porque quem ia realmente dar o golpe era o Bolsonaro e a cúpula. Quando o Bolsonaro e a cúpula desistiram e o Bolsonaro foi embora, o golpe, enfim, se desfez. Né? O Bolsonaro não pôde dar o golpe porque não teve força. Então, ele tem que responder por isso. Mas este pessoal, uns mais ativos, outros massa de manobra, uns que estavam ali, vamos dizer assim, sendo usados, esse pessoal tem que responder pelo crime que cometeram, que é quebradeira, patrimônio quebrar, depredar o patrimônio público, patrimônio histórico. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eles têm que ser penalizados, sim, mas não com pena de 10, 12, 15, 20 anos, 18, 17 anos. Eu acho que tem que ser penalizado, sim, uma pena menor. Então, em resumo, eu concordo que tem que
ser penalizado e que não tem como dar anistia. Se a pena hoje é demais, a anistia é de menos. Então tu tem que encontrar um equilíbrio, uma dosimetria para responsabilizar o que cada um fez. O que o Bolsonaro e a cúpula fez é uma coisa, é a tentativa de golpe, e que os outros fizeram foi uma quebradeira, tem que responder pela quebradeira que fez. Então é este ponto do equilíbrio que o Brasil tem que encontrar para virar essa página. Já não dá mais para aguentar. Agora amigo brigando com amigo, vizinho com vizinho, parente com parente, por causa de Lula e Bolsonaro, direita, esquerda, golpe de 8 de janeiro, essas coisas. Agora, o PL diz que a dosimetria não serve, que tem que ser anistia. Até aí, acredito que se daqui a pouco houver o entendimento de que a anistia não vai avançar de fato de jeito nenhum, a dosimetria pode ser uma alternativa, mas o pessoal, a bancada ali do PT, especialmente, diz que não vota favoravelmente à proposta de alteração na dosimetria. Considerando o posicionamento desses dois polos, deputado Pompeu, o senhor acredita que o Centrão ou outras alas ali do Congresso, da Câmara, né, porque vamos falar separadamente sobre essa pauta, podem dar os votos necessários? E mais do que isso, além de toda a articulação na Câmara, tem que se cuidar qual é o posicionamento do Senado ou o que vai sair da Câmara, porque a gente viu o que acabou acontecendo ali na chamada PEC da blindagem, né, em que a Câmara foi totalmente desmoralizada pelo Senado. Olha, veja bem, Thaline, o que é preciso, o Brasil, via de regra, todos nós, e a começar pela Câmara, o Senado, Congresso Nacional, o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário, encontrar um ponto de equilíbrio nesse país. Não é possível que, para a direita, quem está da esquerda não presta, não vale nada, é a pior tipo de ser humano que existe. E para a esquerda, a direita não vale nada, não presta para nada, é o pior cidadão do mundo. Vamos combinar, gente boa, gente ruim, tem em tudo que é lado, tem na direita, tem na esquerda, a pessoa não é boa em função do lugar que nasce e nem do cargo que exerce, mas das atitudes que toma e do comportamento que tem. Então o Brasil virou nessa redoma. Então o PT puxa para um lado e o PL puxa para o outro. E nós ficamos tipo ping-pong, assistindo essa briga dos dois, que convém para os dois. Convém pro Lula dizer que o inimigo, que o demônio é o Bolsonaro. Porque aí o Lula agrupa um grande grupo ao lado dele. Convém para o Bolsonaro e o time do Bolsonaro dizer que o demônio mesmo é o Lula. E aí para eles puxar um grupo pro lado deles. E os outros ficam assistindo o trem da história passar. Será que não tem ninguém mais com cabeça, com projeto, com ideias, com propósito de seguir nessa caminhada? Nós vamos ficar a vida inteira nessa redoma? Vamos morrer tipo cachorro correndo em roda do rabo? O Brasil tem mais o que fazer do que ficar brigando por coisas menores. Esse não é o tema mais importante para o Brasil. Importante para o Brasil é o emprego, é a renda, é o comércio, a indústria, o serviço, a produção de alimentos, o nosso agro que está pedindo socorro. Nós precisamos ter esse olhar para se entender com outros países, para abrir mercado para a nossa exportação, é a nossa educação, a saúde que pede socorro, a ciência e tecnologia para os nossos jovens. Nós temos tanto projeto para o país e ficamos só brigando. Faz 2, vai para 3 anos que nós estamos brigando com o 8 de janeiro. Pois como é. se esse fosse o tema mais importante para o país, e não é. Todos sabem que não é, mas nós ficamos perdendo tempo. Enquanto a gente briga, a gente deixa de produzir, deixa de resolver os problemas e a gente acaba criando mais problema, mais briga, mais rixa, mais ódio entre uns com os outros. Nesse cenário aí, já está na pauta, né, a proposta de ampliação da isenção, da faixa de isenção do imposto de renda. O senhor acha que avança? E quero fazer um adendo aqui, porque é muito provável que ela seja votada e quase que pela unanimidade, mas a questão ali de como financiar, né, de taxação das pessoas que ganham acima de 600 mil por ano, isso, na sua avaliação, pode acabar alterado no plenário, justamente porque esta faixa da população aí tem uma capacidade de pressão muito grande em relação ao Congresso? Veja bem, Thaline, essas dúvidas que tu coloca, que são as nossas também, que é de muita gente sobre esse projeto dos R$5.000, da isenção do imposto de renda, é um tema que nós temos que debruçar sobre ele. E debater, discutir, decidir. Nada que tu se reúna em torno de uma mesa
e que tu debata, nada escapa, dá para fazer, dá para achar um caminho. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. O problema é que nós ficamos brigando outros temas. Olha aqui, ó, nós preferimos, ao invés de votar a isenção do imposto de renda para os trabalhadores, enfim, que ganham até R$5.000, nós preferimos votar a PEC da blindagem. Em vez de favorecer os trabalhadores, o servidor público, enfim, quem tem carteira assinada, os próprios empreendedores também, como um todo, em vez de nós favorecer o povo brasileiro, nós vamos brigar para blindar deputado, a pretexto de que o deputado tenha imunidade. Pois é. Câmara saiu minúscula desse episódio, né? Saiu desmoralizada. É isso. E não foi desmoralizada pelo Senado. Não. Também, né? Mas pela opinião pública, exato. A opinião pública desmoralizou, deputado pedindo desculpa. E olha aqui, ó, arrependido. De arrependimento, se arrependimento matasse, né? Tinha muita gente morrido. E de arrependido, o inferno tá cheio. Então o pessoal agora vem com essa cantilena que se arrependeu porque o pau pegou. A espora pegou do pescoço até as virilhas. Então essa é a realidade. No entanto, o Brasil fez esta pauta tóxica, né, que é da blindagem, a PEC da blindagem, da bandidagem, a PEC da imunidade, da impunidade, perdeu tempo discutindo isso, que virou em nada. Podia ter decidido aquilo que importava ao Brasil, que é a questão do imposto de renda. Tem tantos projetos que importam o Brasil, que precisa para o Brasil, que faz a diferença para a vida do cidadão, do povo brasileiro, e nós ficamos brigando por conta de PEC de blindagem, ficamos brigando por conta do 8 de janeiro, que é, olha aqui, eu vou dizer para ti, Taline, é que nem pela de porco, muito grito e pouca lã. É muito grito para pouco resultado. E, no entanto, vira em briga e a gente não produz, e aí depois o povo reclama que não produz. Mas tem gente que adora uma briga, se alimenta da briga. Eu prefiro luta. A diferença, eu vou repetir, acho que já disse um dia para ti, Taline, a diferença de luta e de briga. A briga é uma luta sem regra. O que vem na boca, por pior que seja, tu diz para ofender o outro. E o que tu tem na mão, por mais contundente que seja, tu atira para machucar o outro. Isso é briga. E o que é luta? A luta é uma briga, mas com regra, onde tu diz o que tu pensa, tu fala o que tu sabe, tu conta o que tu tá vendo. Mas tu tem que ouvir o que o outro diz, escutar o que o outro fala, entender o que o outro tá pensando. E o que tu tem na mão, tu não atira para machucar os outros. Tu mostra, são teus documentos, tuas provas, teus argumentos. No entanto, o Brasil tá preferindo brigar ao invés de lutar. E eu tô fazendo de tudo para lutar mais e brigar menos, para que a gente possa produzir mais para o Brasil. Tá certo, deputado federal Pompeu de Matos, deputado do PDT, muito obrigada pela disponibilidade, deputado, por ter conversado com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Taline. Um abraço para ti, os guaibeiros aí, Rio Grande afora, Brasil adentro. Prazer falar com a amiga. Tchau, abraço, tchau, tchau. E o Esfera Pública fica por aqui, no oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Com você, o Amanhã Ganha Forma. Vem aí o Conexão com Arthur Stoffel. Tchau e até amanhã.